Olá, tudo bem contigo? É um prazer estar aqui de volta mais uma vez e poder conversar com você, falar de temas que são relevantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Muito bom contar com tua presença e eu gostaria de, essa noite, fugir um pouco do tema estudos bíblicos, embora a gente nunca consiga fugir da Bíblia, na verdade, né? No nosso dia a dia, o cristão sempre vive com a Bíblia na sua mão, pensando, afinal de contas, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós vivemos pela palavra de Deus todos os dias, ou deveríamos procurar viver. O tema que eu queria conversar com você essa noite, você já deve ter percebido pelo título desse vídeo, trata de um assunto que tem gerado muita polêmica no Brasil afora, entre os defensores do aborto e aqueles que lutam contra o aborto. A ideia aqui não é julgar a menina de 10 anos que foi estuprada pelo monstro que se chamava tio, um marginal perverso já com um histórico de crimes em sua vida, mas é refletirmos um pouco a respeito de tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo e toda a polêmica. Eu acredito que nós devemos olhar por todos os lados cada uma das histórias e devemos procurar compreender da melhor forma possível aquilo que é fato, aquilo que é verdade e as consequências de cada um dos atos que foi cometido. Eu fiz algumas anotações aqui até para me ajudar no raciocínio e eu peço que você me acompanhe, peço que você me ajude a refletir também, que você possa me ajudar, quem sabe, a pensar de uma outra forma, ter uma outra visão em relação ao assunto. O primeiro ponto que eu quero tratar é que nessa história toda foram cometidos dois crimes. Nós relacionamos até agora, ou a maioria das pessoas, na verdade, relaciona apenas um crime, que teria sido o estupro da menina, mas eu te digo que não houve um único crime, mas que houve dois. Ocorreram dois crimes nessa história toda. E em todos os dois crimes, as vítimas foram inocentes. Foram aqueles que não tinham culpa e não tinham como se defender. Antes de qualquer coisa, eu também quero dizer para você que eu sou pai de uma menina de 6 anos de idade. E sinceramente eu não sei como eu me sentiria, não sei qual seria a minha reação, quais seriam meus atos, caso alguma coisa parecida acontecesse com a minha filha, como aconteceu com essa menina do Espírito Santo. A história, para você que não está bem embasado, na verdade trata-se de uma menina que hoje tem 10 anos de idade e que desde os 6 anos de idade era violentada, era estuprada por um tio dela, já com histórico de tráfico de drogas, de marginalidade, já com ficha corrida já na polícia, e que se aproveitou da incapacidade de se defender dessa criança para saciar seus desejos demoníacos, malignos, para poder colocar para fora toda a maldade e todo o excremento que ele tinha dentro da alma dele. Infelizmente, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que pessoas más estão aí, nós mesmos em uma medida talvez muito menor, mas também cometemos nossas maldades, mas existem alguns que extrapolam a medida da razão até mesmo para a mente de pessoas pecadoras, de pecadores rotineiros, como nós éramos, como nós somos talvez, e que acabam chocando a todas as pessoas. Crentes ou descrentes, crédulos ou incrédulos, seja qual for sua orientação, não há quem possa passar sem se sentir mal, sem sentir-se também violentado em seu pensamento, em seus princípios, quando nós nos deparamos com esse caso, como de pessoas doentes, como desse monstro que violentou essa criança. Essa criança de 10 anos foi a primeira vítima. Ela foi a primeira vítima dessa sucessão de crueldades. Durante 4 anos, essa menina foi violentada. Eu não consigo imaginar o que se passava pela mente dela. Eu não consigo imaginar o que se passava no coração e o que passa no coração dessa menina até hoje. Como ela deve ter sido magoada, machucada, como a sua alma deve estar ferida por tudo que ela viveu.
como ela deve estar se sentindo desprotegida, porque seus pais não tiveram a possibilidade ou a capacidade de defendê-la de um monstro, de um ataque de um monstro. Eu, por minha filha, eu já disse, eu mato e morro. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer por ela. Mas, infelizmente, eu quero crer que esses pais não tiveram a oportunidade, não conseguiram detectar esses sinais que os psicólogos tanto falam, que as crianças dão quando existe alguma coisa errada acontecendo com elas. E isso é um sinal de alerta para todos nós que somos pais ou que seremos pais, que somos tios, avós, que somos responsáveis por uma criança, pela formação de uma criança, educadores, professores, precisamos estar atentos aos sinais de mudança na personalidade, no comportamento das crianças. Isso pode ser sinal de que ela está passando por algum tipo de abuso, um abuso sexual, um abuso físico, emocional, abusos de todas as formas. Precisamos estar atentos, vigiarmos, acompanharmos e, se for o caso, denunciarmos. Não nos acovardarmos, mas denunciarmos às autoridades. Está aí o Disque 100 para você que de repente sabe de alguma coisa, de alguma violência que é cometida contra uma criança. Quando eu falo violência, uma violência desproporcional, uma violência injusta contra uma criança. Não estou falando da disciplina de um pai e de uma mãe com um filho, mas estou falando de uma violência que extrapola qualquer limite de disciplina coerente, normal, equilibrada. Então, essa criança ela foi profundamente afetada em sua alma e eu acredito sinceramente que somente Deus para dar um equilíbrio à vida dessa criança, à vida dessa menina. Eu não sei o nome dela, mas oro para que Deus possa tomar conta dela, da família dela, possa trazer paz ao futuro dela, que o futuro dela não seja destruído pelas ações desse monstro. Mas nós precisamos perceber que não adianta somente desejarmos que esse monstro seja punido. Eu acredito que ele deve ser punido de uma forma rápida. Eu acho que esse processo deve ganhar algum tipo de celeridade na justiça e ele tem que ser profunda e severamente punido pelo crime dele, pena máxima para ele. E eu acredito também que nossos governantes estão diante de uma oportunidade de modificarem ainda mais as leis sobre crimes como esses. Se a violência não pode ser tolerada, a violência contra a mulher menos ainda, a violência contra uma criança, eu acho que é o extremo do absurdo da violência. Como cometer uma violência contra alguém que em defesa uma criança, que nem formação de corpo para dizer que não, ela seduziu, ela provocou de alguma forma. O que uma criança de 10 anos de idade tem a oferecer em termos sexuais, em termos eróticos, para que um louco desse, um desequilibrado desse, possa cometer um ato desse? Uma sandice, uma loucura como essa? Eu, sinceramente, defendo, nesses casos, a prisão perpétua e, quem sabe, até a pena de morte. Até a pena de morte para casos em que a coisa fique muito clara. Eu não defendo claramente, eu não defendo explicitamente a pena de morte, porque eu acho que nós, como pecadores, como estando sujeito a falhas e a erros, nós podemos muitas vezes condenar à morte um inocente, como nós temos diversos presos que são inocentes. Mas eu acredito que em casos muito claros, eu acho que é algo que poderia se falar. Mas vamos deixar essa conversa para outro vídeo. Esse caso, ele deve desencadear na sociedade um sentido de urgência também na defesa das crianças. Como eu disse, deve desencadear em cada um de nós um estado de atenção, um estado de alerta maior ainda, para que nós não permitamos que as nossas crianças sejam abusadas de qualquer forma e de qualquer natureza. Nós precisamos também nos lembrar que essa menina de 10 anos, ela precisará de acompanhamento, ela precisará de compreensão, ela precisará de amor, ela precisará de orações, para que a vida dela possa, a partir desse momento, ter um recomeço, um reinício, ou encontrar a partir dessa desgraça uma situação em que Deus lhe dê forças para que ela possa superar tudo isso. Essa menina não é digna de críticas, não é digna de ofensas, mas pelo contrário, ela é digna de amor. E infelizmente algumas pessoas parecem que se esquecem disso. É o que nós falamos no início desse vídeo. São pessoas que aprenderam a só olhar
um lado, que não aprenderam a olhar a vida com equilíbrio que o próprio Senhor Jesus demonstrou. Equilíbrio e misericórdia. Nós precisamos olhar dessa forma. Muitos se esqueceram. Essa menina também precisa ser defendida. Essa menina precisa ser cuidada para que ela tenha um futuro, para que ela possa, no restante dos seus dias de vida, para que ela possa ter uma existência feliz, alegre, que ela encontre salvação, que ela encontre Deus na vida dela. Muitas pessoas podem se perguntar, mas aonde estava Deus? Estava onde sempre esteve, dando liberdade ao ser humano e falando a mente desse louco para que ele não fizesse tal coisa. Infelizmente, o livre-arbítrio leva o homem a cometer atos de loucura, de perversidade como esses. E a nossa queda, o nosso pecado, é que nos afasta de Deus. E como diz o livro do profeta Isaías, faz com que a mão dele não opere a nosso favor e que seus ouvidos não ouçam as nossas orações. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se alguém escolheu se afastar, fomos nós que nos afastamos e a cada dia nos afastamos mais de Deus, através dos nossos conceitos e princípios da sociedade atual, da sociedade pós-moderna, que colocam Deus de escanteio e depois querem lhe cobrar qualquer tipo de atitude, quando ela mesma decidiu colocar na mente do ser humano que ele deve ser feliz a qualquer custo, satisfazer suas vontades a qualquer custo, independente do preço que tem que ser pago. O segundo crime que eu quero falar com você já sabe, é o aborto dessa menina. Nós tivemos 2 meninas que foram vítimas de crimes. Uma terá a oportunidade de recomeçar sua vida. A outra, com 5 meses de vida, não terá mais oportunidade nenhuma. Você sabe o que é um feto de 5 meses de vida? Não é de nascido, é de vida. Esse feto, ele já tinha cérebro, já tinha todos os seus órgãos praticamente formados, faltando somente amadurecer. Ele era uma criança. Com mais 2 meses, apenas 2 meses, poderia-se ter feito uma intervenção cirúrgica, se retirado essa criança e poderia-se ter dado ela para adoção, para que essa criança também tivesse o direito de viver, como a de 10 anos vai ter, como essa menina de 10 anos. Infelizmente, os homens decidiram tirar a vida dessa criança. Ela não é extensão do corpo dessa menina de 10 anos de idade. Ela é um ser individual. Nós aqui não estamos falando a respeito do momento em que a vida começa. Essa discussão sobre aborto, que eu acredito que o aborto ele se configura como um crime em qualquer momento da gravidez, a partir da concepção, eu acredito que ali já há vida, porque a Bíblia nos diz que Deus já conhecia quando nós ainda estávamos sendo trançados dentro do ventre das nossas mães, ou seja, é no momento da concepção, quando as primeiras células começam a ser entrelaçadas. Nesse momento, Deus já nos conhecia como pessoas, como indivíduos. Nós somos indivíduos no momento da concepção diante de Deus. Mas nós não estamos nem discutindo em que momento a vida começa, que é um dos temas principais da discussão sobre aborto, sobre a legalização de aborto. Nós estamos falando de um feto de 5 meses. 5 meses, uma criança formada. E essa criança, ela não terá chance de viver. Ela não terá chance de fazer escolhas. Ela não terá chance de ver a bondade de Deus nesse mundo. Ela não terá chance de conhecer pais que a amem. Ela não terá chance de ter filhos. Ela não terá chance de estudar, não terá chance de ter um trabalho. Ela não terá mais chance nenhuma. Porque um juiz decidiu que poderia se dar cabo da vida desse indivíduo, dessa menina, dessa criança de 5 meses de vida, com a justificativa de que essa outra menina não poderia suportar o aborto. Ora, eu não estou menosprezando e eu já falei tudo o que eu penso a respeito dessa criança. Mas será que se essa criança sobreviveu e passou durante 5 meses por essa situação, não poderíamos dar uma chance a outra de viver por mais 2 meses? Era necessário realmente que essa criança fosse assassinada?
Era realmente necessário que essa criança fosse despedaçada e jogada no lixo, porque é isso que vai acontecer com ela. Ela não vai ter um enterro, ela não vai ter ninguém chorando por ela. Ela será despedaçada, cortada como foi e será jogada no lixo. É esse o destino dessa criança. É esse o destino dessa vida. Nós achamos absurdo quando uma mãe louca abandona um filho num cesto de lixo, mas não achamos absurdo quando uma criança de 5 meses de vida no ventre de uma mãe é arrancado, é despedaçado e jogado no lixo. Existe coerência nisso? Qual é a coerência que pode haver em um ato tão brutal? Meus amados, nós estamos diante de 2 crimes bárbaros. 2 crimes absurdamente bárbaros que refletem o mundo no qual nós vivemos. Não se iluda. Cada dia se torna mais visível, mais notório os absurdos do pecado humano. E tanto o estupro da menina como o assassinato dessa outra menina de 5 meses são absurdos sobre absurdos. Aonde nós vamos parar? Nós precisamos nos lembrar dessa menina de 10 anos de idade, sim, orarmos por ela, amarmos. Nós precisamos exigir punição deste canalha, desse monstro que abusou dessa menina, sim. Mas nós precisamos denunciar também de que em meio a toda essa crise, uma outra maldade foi cometida, um assassinato. Será realmente que não haviam outras alternativas? Eu te afirmo, como já falei, inclusive, existiam outras alternativas, sim, mas procurou-se o caminho mais fácil. Procurou-se o caminho que dava menos trabalho. Infelizmente, essa é a realidade. São muitas perguntas que foram feitas nesses dias e que continuarão sendo feitas. Mas poucas pessoas procuram olhar por todos os lados e todos os aspectos do que está acontecendo. Não se deixe envolver pela chantagem emocional da mídia, principalmente da mídia progressista, que é a favor do aborto, como Rede Bandeirantes, como Rede Globo, que defenderam, descaradamente defenderam o aborto, sem nem sequer pensar na outra vida que estava lá dentro. Não se deixe levar por essas emoções, mas reflita por todos os lados. Sinta a pena da menina, revolte-se com o criminoso, mas também sofra pela criança que foi despedaçada e jogada no lixo. O âncora da Rede Band, do jornal da Band, quando comentava a loucura das pessoas que foram para frente do hospital protestar e gerar mais dor no coração da menina que foi estuprada, eu acho um absurdo o que foram fazer lá. Eu acho desproposital, eu acho desmedido, eu acho sem nenhuma lógica o que foram fazer lá. Aquele absurdo, perdão da palavra, aquela palhaçada que foram fazer lá no portão do hospital, acrescentando dor àquela menina que foi estuprada, que já estava passando por toda essa situação. O próprio aborto para ela já é uma violência. Você imagina o que isso vai produzir na vida dessa menina lá na frente? Não somente como consequências físicas, mas principalmente consequências emocionais. E ainda vai um bando de loucos para fazer protesto, para fazer arruaça na porta do hospital? Estão errados. Assim como também está errado o apresentador da Band, o âncora da Band, do Jornal da Noite, que ele pergunta a esses loucos que foram para lá, foram para defender quem? Como se não tivesse ninguém lá sendo assassinado, como se não estivesse sendo cometido um assassinato lá. Eles foram lá para defender uma vida, agiram errado. Eu acho que os métodos, os meios foram errados, mas foram lá para defender a vida, daquilo que eles acreditam. Diferente desse apresentador e de tantos outros que só souberam criticar e apoiar o aborto que foi feito, porque é isso que eles pregam. É essa doutrina de feministas, de progressistas, desses partidos de esquerda, dessas televisões corruptas que corrompem as famílias, que corrompem a mente das pessoas. Mas qual é o teu parecer? Que postura você vai adotar? Você estará daqueles que defendem a vida em todos os aspectos, vida dos inocentes,
em todos os aspectos, em todas as circunstâncias? Ou você será daquele que dá a saída mais fácil? E que nesse caso a saída mais fácil foi retirar a menina de 5 meses de idade de dentro da barriga da menina de 10 anos de idade. Qual foi a maior covardia? Reflita. Ore por essa menina lá do Espírito Santo, que fez o aborto em Recife. Que fez não, que fizeram nela. Ore por ela. Abençoe a vida dessa menina. Ela precisa das tuas orações, da tua intervenção. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação e do nosso povo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.